A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, espero que todos possam estar bem nessa manhã fria de quarta-feira, possamos estar animados para dar continuidade nos nossos estudos, especialmente no nosso livro Teologia Pastoral, escrito pelo pastor Emerson Cavalheiro, um livro muito interessante que traz como título da unidade 2 os desafios da vida pastoral. Muitos desses desafios são semelhantes aos desafios de um líder de outra instituição, não necessariamente de uma instituição eclesiástica. Como fazer para administrar bem aquilo que lhe foi dado como imputado, como confiança, né? Foi-lhe entregue. Como fazer para administrar bem? Precisamos entender e aceitar que a igreja ela é um corpo vivo, né? Ela é um organismo vivo, é uma instituição que está em desenvolvimento e necessita a cada período, de tempo em tempo, ter novas estratégias administrativas para que ela possa ir crescendo. Quando você está numa igreja pequena, iniciando, você tem estratégias de expandir essa igreja, fazendo com que as pessoas que estão sendo agregadas, estão chegando, sejam bem cuidadas, tanto administrativamente como espiritualmente. Ao crescer essa igreja, você precisa ir delegando funções, né? Novos líderes de departamentos, líderes de novos convertidos para que possam tratar esses novos convertidos, outros departamentos, uma diretoria, tudo certinho, precisa para que a igreja possa crescer. Uma igreja ela tem que ser bem estruturada, ter a sua parte documental perfeita, sem falha, ser submissa à lei de Deus, mas também à lei dos homens, né? Não podemos viver uma igreja na clandestinidade. Todos esses itens nós vamos estudar hoje, especialmente aí o pastor e a administração da igreja, o pastor e os cuidados com o povo de Deus, o pastor e a etiqueta em diversas áreas que o pastor precisa mostrar a sua etiqueta, né? A forma que ele age no dia a dia, o pastor e a administração dos recursos e o pastor frente à pós-modernidade, tá certo? No capítulo 1 do nosso livro, da unidade 2, trata-se do pastor e a administração da igreja. Por um lado, há pessoas que defendem que a igreja, tudo Deus vai provendo e sobre essa desculpa de que tudo Deus vai provendo, e nós cremos que Deus vai provendo, mas sobre essa desculpa muitas pessoas vão deixando, protelando as decisões que precisam ser tomadas, atitudes administrativas vão deixando de lado, esquecendo também que, por outro lado, a palavra de Deus diz que é maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, tudo precisa ser organizado, administrado. A administração eclesiástica nada mais é do que o estudo de diversos assuntos ligados ao trabalho do pastor no que tange a função de líder, de administrar uma igreja, tá certo? Os autores ainda salientam que ao administrar não é fazer 1000 coisas, cabe ao pastor ter consciência de tudo ou ciência de tudo que está acontecendo, mas também cabe a ele ter a humildade de delegar funções a outras pessoas, tá certo? E aí nós entendemos que há dois tipos de pastor, aquele que tem uma visão macro da administração, que procura cuidar, que procura administrar, gerir bem os recursos, quer sejam financeiros, quer sejam humanos, e fazendo assim que a obra de Deus cresça de forma sadia, de forma abençoada. Existe, por outro lado, aquele pastor que acha que a administração é uma bobagem, que as coisas vão fluindo naturalmente e administra de qualquer jeito. E aí nós vemos que muitas dessas igrejas acabam causando escândalo, acabam fechando as portas, ficam devendo na cidade, né? Porque não conseguem gerir bem os recursos, magoam as pessoas, põem pessoas erradas em funções erradas, e isso causa um desgaste dos recursos humanos e financeiros da igreja. Então, não podemos, em hipótese alguma, ser administradores relapsos. Esse tipo de administrador ele não consegue transmitir segurança para a sua igreja, vai criar uma igreja doente, espiritualizar tudo
mesmo sabendo que há coisas que precisam ser administradas de forma humana, muito bem administrada, pode, além de causar prejuízo, tentar transferir a minha responsabilidade ou a sua responsabilidade, a responsabilidade daquele gestor, daquele administrador, para Deus. E isso nós sabemos que não é verdade. Deus nos deu capacidade para administrarmos a obra dele, ok? Bom, a visão da administração. A visão da administração, ela exige de nós algumas habilidades, sendo algumas delas, a primeira, prever, né? Está ligado com a capacidade de planejar, né? De estabelecer metas, de ter um plano, de estabelecer um cronograma, de ter procedimentos que levem a atingir esses objetivos. Então eu tenho que buscar prever o que eu desejo. O que eu desejo para a minha igreja? Um crescimento tal, focado na área musical, então eu tenho que investir em músicos, comprar instrumentos, dar cursos ou fornecer cursos para que esses jovens, para que esses irmãos e essas irmãs possam aprender música, para assim eu ter uma orquestra. Não há como eu querer ter uma orquestra e apenas criar um curso de teologia, esquecendo a parte musical. Então isso chama-se prever e se organizar e tomar medidas que possam me levar para atingir esse objetivo, ok? Segunda coisa é organizar. O que vem a ser organizar? Nada mais é do que reunir recursos materiais e humanos e distribuí-los de forma inteligente, de forma racional. Por exemplo, eu tenho uma irmã que ela tem facilidade no campo financeiro. Eu posso colocar essa irmã para ser a tesoureira da igreja. Certamente ela vai administrar muito bem essa parte financeira, sendo bem orientada, ela vai tomar medidas que vão fazer com que a parte financeira possa deslanchar na igreja, possa ter um desfecho favorável. Mas se eu pego essa mesma irmã que tem essa habilidade financeira e coloco ela para cuidar da parte musical e ela não tem dom para isso, ela vai padecer, a parte musical vai padecer, os músicos vão padecer, e quando nós vamos ver, a igreja acaba tendo problemas. Essa pessoa pode até se desviar, porque ela vai ter nela um sentimento de fracasso, né? Ou então eu coloco uma pessoa muito tímida, que é ótima na parte da contabilidade da igreja, mas que ela é tímida demais para lidar com o público, e eu coloco ela para ser líder das irmãs do círculo de oração. Isso são apenas alguns exemplos de coisas que pode acontecer, né? E nós devemos saber, então, que distribuir bem os cargos para as pessoas capacitadas e dispostas é investir de forma positiva na igreja. Além disso, eu tenho que criar meios de investir também nesses obreiros e obreiras, trazendo curso de capacitação, curso de aperfeiçoamento, e assim nós vamos crescendo. Por exemplo, nós temos na nossa igreja os professores de escola dominical e, vez ou outra, nós promovemos cursos para que os professores de escola dominical sejam capacitados, né? Isso é importantíssimo, irmãos, para que possamos ver a igreja do Senhor crescendo cada dia melhor. Então, primeiro é prever, segundo organizar, terceiro é comandar. Comandar é estar à frente, cuidando. Eu delego as funções, mas eu sempre estou de olho para que não tenha excessos, para que não tenha problemas. O que vem a ser comandar? Imagine, já que eu falei agora há pouco de campo musical, imagine um maestro frente à orquestra. Ele tem que dar os movimentos que ele faz com aquela batuta, né? Para a gente, que é leigo, não serve para nada, né? A gente acha que ele está ali só de enfeite. Mas o músico, ele sabe cada movimento daquele e sabe o que ele tem que exercitar, que tipo de toque ele tem que dar, se ele sopra, se ele mexe os dedos, o que ele tem que fazer. Bom, enfim, eu não entendo a parte musical, mas é isso. Então tem que ser movimentos claros, para que a orquestra não tenha dúvida do que tem que fazer. Caso contrário, um vai soprar, o outro não sopra, o outro aperta o pistão, o outro não aperta, enfim,
acaba virando uma bagunça e desafina a orquestra. Então, comandar nada mais é do que o maestro ter gestos, né? Tomar atitudes claras para que as pessoas possam compreender o que ele está desejando. E lembrando que ele não toma atitudes da cabeça dele, ele toma atitudes dentro de um estatuto da igreja, né? Então, assim como o maestro, ele dá os comandos conforme a partitura, ok? Então, todas as atitudes devem ser tomadas, todas as decisões do pastor devem ser tomadas, de tal forma que ele deixe claro qual é o comando dele. Temos também a questão do coordenar. Coordenar é uma coisa que muitos falham nesse quesito, pois demanda tempo e dedicação. Coordenar é você estar junto, acompanhar os processos de forma atuante. E quando você acompanha esse processo, você vai verificando se tudo está ocorrendo de forma correta, né? Se está sendo feita uma boa gestão do tempo, se está sendo feita uma boa gestão dos recursos, para que todos possam cumprir as atividades dentro do prazo e das metas que foram estabelecidas. E por fim, nós temos a questão do controlar. O controle é uma parte que poucos gostam de exercer, né? E também poucos gostam de se submeter a ela. Mas o controle é necessário, pois serve de termômetro para saber quão eficiente tem sido o trabalho. É através do controle que se impede, por exemplo, vícios no processo, se impede excessos, se impede omissões, tá certo? Então, nesse processo de controlar que você pode dar o retorno, que hoje é chamado de feedback. Você pode dar esse retorno ao seu comandado, dizendo para ele pontos que podem ser melhorados e pontos que estão excelentes, né? Porque não adianta só apontar o lado ruim, eu tenho que apontar pontos que podem ser aperfeiçoados e pontos que podem ser, que estão plenos, que estão maravilhosos, porque muitas vezes a visão vamos dizer assim, dessa pessoa ao qual você delegou o poder, dessa pessoa que seria o seu comandado, está de forma perfeita, melhor do que você esperava. Então você deve elogiar. Isso certamente será gratificante para essa pessoa e fará expandir ainda mais o reino de Deus, porque vai trazer um novo ânimo para ela. Depois, amados irmãos, nós temos ainda os princípios aplicados à administração, né? Que o primeiro desses princípios é o princípio da legalidade. A legalidade é você andar dentro da lei, né? Conforme a palavra de Deus diz, nós devemos ser submissos à lei de Deus e submissos à lei dos homens. Não há como a igreja funcionar de forma clandestina, eu já falei isso ali no início. A igreja tem que estar toda documentada, tudo certinho, respeitando as leis integralmente. E a administração não deve ser diferente. O pastor, ele deve fazer somente aquilo que a lei permite, né? Não deve ter jeitinho brasileiro. Isso não serve para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor tem que ser uma igreja íntegra, correta, tá certo? Então o pastor, ele deve atuar de acordo com as leis vigentes no país. Depois, a questão da moralidade. São as ações que devem ser pautadas na justiça, honestidade e caráter, né? Uma questão moral, para que o pastor não seja desmascarado, envergonhado e venha envergonhar o reino de Deus por sua atitude errada. Então, cabe ao pastor tratar a igreja não como um negócio seu, mas como um negócio do reino de Deus, sério, né? A igreja é uma instituição séria e tem que ser cuidado com moralidade. Uma outra coisa interessantíssima e importantíssima é a impessoalidade. A igreja, ela não deve ser vista por o pastor, seja o A, seja o B, seja qual for o pastor, não pode ser visto como uma fonte de renda para ele. A igreja não é fonte de renda, não é meio de enriquecimento ilícito. Não é para que o pastor veja o seu lado, ele vai enriquecendo enquanto os membros estão cada vez mais pobres, passando dificuldade,
passando necessidade. Não, irmãos. O reino de Deus não pode ser desta forma. A igreja não é para autopromoção, para eu me promover a candidato a isso, a candidato a aquilo, ou para eu ganhar dinheiro e ver cada dia mais a minha conta bancária enriquecendo e cada dia mais os irmãos empobrecendo. Isso não, né? Ela não visa atender interesses pessoais. Os pastores que ganham seu salário são dignos do seu salário, defendemos aqui isso porque a palavra de Deus diz, mas não é digno aquele que busca ficar rico, que quer enriquecer, que quer ganhar dinheiro às custas da igreja, ok? Isso não. Depois, a questão da razoabilidade, o equilíbrio que deve ser a marca, né, o fio condutor aí do pastor e administrador, para que ele não se perca em abusos desnecessários. É razoável o que eu estou fazendo? Isso que eu estou fazendo tem uma coerência, tem um porquê, vai gerar frutos, vai trazer crescimento para o reino de Deus? Se vai, eu devo fazer. Se não vai, eu devo esquecer, deixar de lado e procurar aquilo que é razoável, aquilo que tem uma razoabilidade, tá certo? E por fim não, ainda mais um item é a questão da transparência. Toda a administração da igreja deve ser transparente, né? Eu devo prestar conta de todas as coisas de forma transparente, né? Expondo as arrecadações, expondo os gastos, os investimentos, como está sendo gerido esses bens da igreja. Só fazendo uma ressalva aqui que eu devo, por lei, né, por uma questão da lei, a lei brasileira exige isso, eu devo resguardar nomes de pessoas, né, como por exemplo, pagamentos de funcionários, quanto aquele funcionário está ganhando, coisas assim, nome de doadores, porque isso aí é previsto em lei, né, eu não posso expor. Uma pessoa não tem interesse. Vamos dar um exemplo aqui. O irmão A recebe o seu salário lá e ele entrega o santo dízimo, 10% daquilo que ele foi abençoado por Deus, e esses 10% que ele ganha deu o valor, vamos supor, de R$ 1.500. Um exemplo, é um irmão que foi muito abençoado, né? E aí eu exponho esse valor. Todo mundo fica sabendo que o salário daquele irmão é R$ 15.000. Isso pode causar até transtorno. Já aconteceu em cidades maiores de pessoas tentarem sequestrar alguém porque ele ganha muito bem, porque foi exposto pela igreja. Então, por lei do Brasil, isso é protegido. São dados sigilosos, tá certo? Eu devo cuidar para não vazar esses dados. Tem diversas leis que protegem, né, dados pessoais. Podemos aqui destacar a Lei de Acesso à Informação, também a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Então, todas essas leis, elas existem para resguardar as pessoas na sua intimidade, e nós devemos cuidar. Mas a questão da administração em si, aquilo que foi arrecadado de modo geral e aquilo que foi investido de modo geral, deve ser explícito para que todos possam ter acesso e que vejam que há uma transparência, que ninguém está desviando o dinheiro. Primamos por isso na nossa igreja e é assim que deve ser. A questão da eficiência, que seria o último item, que são os princípios de decisões que deixam aí em voga o saber, né? A sabedoria, o conhecimento do pastor, como um bom administrador. Quando ele tem eficiência nas suas decisões, toma decisões coerentes, que animam as pessoas olham e falam assim, poxa, esse pastor vale a pena trabalhar com ele é sábio, ele é inteligente, ele sabe gerir as coisas, sabe administrar. Isso gera confiança nos irmãos, a partir daí gera confiança também nos obreiros e nos membros, e depois cria um ambiente harmônico e por fim, amados irmãos, o pastor passa a ser o exemplo a ser respeitado e é tido em alta estima por todos os irmãos da igreja. Isso é causado pela eficiência de um bom administrador, ok?
A questão da administração e da Igreja do Senhor. A igreja, ela é um organismo vivo, né? E ela está em franco crescimento. Cada dia estamos vendo a igreja crescer. Para tanto, ela precisa estar organizada, né? Porque se ela vai crescendo, não é apenas um bloco geral de pessoas, sim há pessoas, indivíduos, e que é mais fácil essas pessoas poderem ser tratadas nas suas necessidades pessoais quando nós conseguimos fracionar isso aí. Por exemplo, as irmãs, é mais fácil eu ter uma líder das irmãs do círculo de oração, uma mulher espiritual que ore, que seja sábia, né? Que seja discreta no trato dos assuntos, para que ela possa ouvir essas irmãs nas suas questões mais íntimas, aconselhá-las e assim por diante. Os jovens, é mais fácil ter um jovem que seja de oração, que seja de fino trato, que saiba lidar com a mocidade, para que esse jovem possa, vamos por assim dizer, tratar melhor os assuntos na linguagem daqueles jovens e assim por diante. Então a administração, ela precisa ter aí, a administração da igreja, ela precisa ter departamentos vitais para que ela funcione, né? São aqueles necessários para que a igreja possa servir a comunidade de uma forma organizada e eficaz, como por exemplo, departamento de obra social, departamento feminino, departamento masculino, de juventude, crianças, bom, enfim, departamento de ensino, de acolhimento para os novos convertidos, né? Seria esse departamento de acolhimento que daria os primeiros apoios ao novo convertido, faria um discipulado, um curso preparatório para batismo, enfim, e ajudar o novo convertido nesses primeiros passos dele na igreja. Importantíssimo esse departamento. E outros departamentos que são necessários ter na igreja, tá certo? Depois, ter uma boa assessoria jurídica. Por que uma boa assessoria jurídica? Primeiro, porque a boa assessoria jurídica, uma assessoria jurídica eficaz, evita que a igreja cometa erros que venha trazer para ela dissabores, processos judiciais e assim por diante, ok? Outra coisa é que isso, um processo desse, por mais que a igreja prove que ela não fez nada de errado, causa um desgaste necessário, né? É bom que não se tenha isso, ok? Além disso, é essa assessoria jurídica que vai representar a igreja caso os processos jurídicos venham. Então, caso fizer necessário se defender de um ato jurídico, precisa que a igreja tenha uma boa assessoria jurídica. Um outro item importante é um estatuto. Não existe uma instituição séria, né, sem que haja um estatuto. Tem que ter um regulamento das atividades. Dentro daquilo que falamos lá atrás sobre o maestro, que ele tem a partitura a ser seguida, um pastor, ele tem que ter um estatuto, uma igreja tem que ter um estatuto para dizer os limites, de onde até onde pode aquela igreja ter as suas atuações, o que aquela igreja vai fazer ou não, qual é o papel de cada membro da diretoria, de quanto em quanto tempo deve ser renovada essa diretoria, enfim, tem que ter um estatuto. É como uma agremiação, né? Precisa ter um estatuto para geri-la, para poder dar formato àquela igreja, né? Sem o estatuto, cada membro da igreja ia agir como desejasse, né? Da forma que eu acho que deve ser, assim será. E não pode, tem que ter uma administração, tem que ter uma organização aí, ok? Outras coisas que não constam aí no livro, mas que a gente precisa deixar bem claro, a igreja ela tem que ter um registro nos órgãos locais e ter um CNPJ ativo. Tem que estar, esse CNPJ tem que estar ativo, tem que ter o registro. Ao começarmos um trabalho sério, não podemos começar sem a documentação necessária, na clandestinidade. Não podemos desprezar a lei dos homens, né? Devemos ser submissos à lei de Deus sem desprezar a lei dos homens. Além disso, tem que ter os alvarás de funcionamento,
licença do bombeiro que garante que aquele prédio tem segurança para as pessoas estarem, que ateste que aquele prédio está com boa estrutura para não correr risco de desabar o teto da igreja na cabeça dos membros e matar todo mundo, ok? Então, a igreja ela tem que estar funcionando de forma correta, Nos dias atuais, principalmente, as igrejas têm que ter rampa de acesso para pessoas portadoras de necessidades especiais, tem que ter seus extintores de incêndio, saída de emergência, né? Luzes de emergência, coisas que são exigidas por lei, irmãos. Se for uma igreja com mais de 500 membros, tem que ter ali uma equipe de enfermeiro com desfibrilador. Tem um trava-língua aqui, mas é isso mesmo, desfibrilador, para que possa tomar algumas medidas necessárias caso aconteça alguma fatalidade, para evitar a fatalidade, na verdade, tá certo? Então, tudo isso tem que ter. A igreja tem que estar respaldada pela lei dos homens, para que a gente não venha ter problemas com questões judiciais. Depois, ela tem que ter uma diretoria instituída, eleita em assembleia e registrada em ata que deve ser lavrada em livro próprio para isso, ok? E agir sempre com transparência, que a comunidade local, os membros e a sociedade, as autoridades e moradores locais, possam ver a igreja como uma instituição respeitada. Que haja transparência, que as pessoas possam ver que a igreja, ela realmente faz tudo de forma transparente, cristalina, que a igreja tem moral na cidade, no local onde vive. E uma coisa extremamente importante é que o líder aprenda a delegar as tarefas. Não pode ter um líder que ele queira centralizar as tarefas. E nós lembramos de Moisés, quando estava sobrecarregado e seu sogro Jetro teve que vir e falar para não, delega poderes, institui capitães sobre 1000, sobre 100, para que eles possam ir administrando seus grupos, né? Grupos de 100, grupos de 1000, e que você só resolva os problemas principais, problemas que eles possam resolver e eles mesmos resolvem. Porque se o líder for resolver todos os problemas da igreja sozinho, esse líder tem vida curta, irmãos, ele vai infartar em questão de dias. Então precisa pôr pessoas, delegar funções para pessoas bem capacitadas e dispostas a fazer a vontade do Senhor. Então delegue as funções e trabalhe em equipe, ok? Na Bíblia nós vemos diversos exemplos dessas pessoas que delegaram funções, como Noé, por exemplo, Moisés, Daniel, né? E o principal de todos eles que foi Jesus Cristo, que foi um exemplo de liderança e de delegação de funções, né? Jesus deu o verdadeiro exemplo de liderança. Então, que possamos nos atentar para isso, ok? Esse aí é o capítulo 1 da unidade 2, espero que os irmãos possam ter aprendido bem, que não haja dúvida aí. Caso os irmãos necessitem, por gentileza, entre em contato, mande sua mensagem, vamos tirar as dúvidas, estudem o livro, leiam o resumo que está sendo enviado hoje, assistam esse vídeo, estudem, releiam, reassistam se for necessário, e assim Deus vai abençoando a cada um dos irmãos, tá bom? Deus abençoe na paz do Senhor Jesus Cristo.